Se tem uma coisa que eu aprendi nesse meu tempo estudando para concurso, é que a constância é bem mais importante do que a correria. E a qualidade é muito mais importante do que a quantidade no que se refere ao estudo. E olha que eu passei 4 anos estudando para concurso público, até que eu fui aprovado aí no ano de 2012 para o concurso de auditor fiscal tributário de São Paulo. É verdade que nesse período aí de 4 anos, eu fui aprovado também em outros concursos, né? Fui aprovado no concurso do TJ de São Paulo, no curso do APOF de São Paulo, por exemplo, e outros concursos aí durante esse tempo. Mas o ano de 2012 foi o ano da redenção, porque era o objetivo que eu estava buscando desde o início. Só que aconteceu uma coisa interessante no ano anterior, e foi onde eu aprendi lições importantes. Em 2011, que foi o ano anterior ao ano que eu fui aprovado, foi um ano muito atípico para concurso, porque praticamente os concursos secaram, né? Não tinha nenhum concurso saindo. E aí aconteceu que muita gente, entre eles meus amigos, se desanimaram, né? Muitos deixaram de estudar porque não tinha ali uma perspectiva, não tinha nenhum concurso em vista. E aí, quando o concurso saiu em 2012, eu fui aprovado e fiquei ali entre os primeiros colocados ali numa quantidade muito grande de candidatos, né? Milhares de candidatos. Mas por que isso aconteceu? Não é porque eu sou melhor do que ninguém, nem mais inteligente, nada disso. Na verdade, eu passei aquele ano de 2011 fazendo o meu trabalho de formiguinha. Todos os dias, quase todos os dias, estudando, e passei todo aquele ano fazendo isso, mesmo que não tinha nenhum concurso ainda em vista. E aí fui premiado com isso, porque quando o concurso saiu, eu me sentia muito bem preparado. Então o que eu aprendi? Que é bem mais importante, ou vale muito mais a pena, você estudar com regularidade, um pouco todos os dias, do que estudar um montão, tudo num dia só, e depois passar vários dias sem estudar. Isso porque o conhecimento ele é uma construção que você vai fazendo aos poucos, gradativamente, e quando você estuda todos os dias, ou quase todos os dias, é muito mais fácil que a sua mente, que você faça as ligações entre as matérias que você está estudando, entre os assuntos que você está estudando. Se você passa muito tempo, estuda um montão um dia só e depois passa muito tempo sem estudar, é muito mais difícil de construir esse conhecimento. Então pensa nos estudos como se fosse construir uma casinha realmente. Você vai partir ali do chão e é preciso colocar tijolo por tijolo até alcançar o teto. Então para isso é preciso tempo. E é justamente por essa razão que é bem importante você começar com antecedência. Quanto antes você começar, mais bem preparado você vai estar e a recompensa vem lá na frente, tá certo? Agora eu vou te dar 3 dicas que eu considero bem importantes e a terceira não é nenhuma dica, eu acho que é um segredo para o sucesso enquanto a gente está falando de tentar manter a regularidade no estudo. Bom, a primeira dessas dicas é a seguinte: procura reservar um horário para você estudar todos os dias. Não importa se é de manhã, de tarde ou de noite, ou se você vai fazer uma mescla disso, estudar um pouco de manhã, um pouco à noite, mas procura ter um horário que você reserva para você estudar todos os dias. Se esse horário for fixo, tanto melhor, porque aí você vai se acostumar a isso e vai começar a ganhar um hábito de estudar. Tem uma frase que diz o seguinte, que a gente deve transformar nossos pensamentos em ações e as nossas ações em hábitos, porque aí esses hábitos vão moldar nosso caráter e também vão construir o nosso destino. Então, o grande trabalho que você precisa fazer é transformar esses pensamentos que você tem, essas metas de estudo, em ações diárias. E conforme você for fazendo isso, você vai transformar essas ações diárias em hábito. E vai chegar uma hora que você vai estar realmente acostumado a estudar todos os dias, tá certo? A segunda dica é a seguinte: já que você reservou um horário para estudar todos os dias,
procura realmente aproveitar esse horário. Procura usar da melhor maneira possível, evitando todas as distrações. Porque é muito fácil a gente sentar para estudar e começar a se distrair ou pensar em outras coisas. E, na verdade, você vai estar perdendo o seu tempo ali, né? Então, procura fazer um compromisso com você mesmo de desviar os pensamentos, né, que vão devagar por outros caminhos, e você vai tentar concentrar totalmente naquele horário que você tem para estudar. Você já deve ter ouvido falar sobre a diferença entre horas brutas e horas líquidas de estudo. Esse é um conceito bem importante, porque você pode ter muito tempo disponível para estudar, mas o tempo que você efetivamente passa estudando é o que é mais importante. Então não adianta você ter muito tempo para estudar e se distrair, se desconcentrar ou fazer outras coisas. Tome um especial cuidado com as mídias sociais. A gente usa muito o computador para estudar hoje em dia, a internet, e não tem nenhum problema nisso, mas é uma ferramenta que deve funcionar ao nosso favor e não contra a gente. Então, se você tiver o tempo todo vendo mídias ou outras coisas assim, aí você vai, na verdade, se distrair e perder aquele tempo que você tem para estudar, tá certo? E a terceira dica, que não é nenhuma dica, eu acho que é um segredo, é o seguinte, né? É que o segredo é o dia de amanhã. Então, o que é isso? Quando você tem um dia ruim, você às vezes não consegue estudar do jeito que você queria, e isso acontece com todo mundo, mais importante do que o que aconteceu naquele dia é o que acontece no dia seguinte. Porque a tendência que as pessoas têm é se desanimar. E no dia seguinte, deixa de estudar também, porque já não estudou ontem. E aí desanima, vai entrar naquele ciclo, passa a semana, você não estudou nada. Então, quando você tiver um dia que o planejamento que você fez não saiu como você queria, e isso acontece com todo mundo, o dia não foi muito bom de estudo, não importa. No dia seguinte, você já recomeça, tá? É mais importante do que o dia ruim que você teve ontem, né, ou que você teve hoje, é o que você vai fazer amanhã. Amanhã você tem que voltar e novamente retomar os estudos. Lembra disso, né? Entre aquilo que a gente planeja e aquilo que a gente consegue executar, sempre vai existir uma distância. Muito difícil existirem dias perfeitos de estudo, mas aquele ideal, aquela meta que você coloca, é importante para você continuar buscando, e você vai perceber que ao tentar alcançar esse ideal, você vai conseguir realizar muita coisa. Pode não ser perfeito, mas vai ser o suficiente para você construir conhecimento e poder ser aprovado. Então, pensa no estudo como se fosse aí uma prova de um atleta. É como se você fosse um atleta. Então é preciso desenvolver a performance necessária. É preciso que você entenda também qual é o tipo de prova que você realiza. Por exemplo, entre corridas existem modalidades diferentes. É muito diferente a preparação de um atleta para uma corrida de 100 metros do que para uma maratona. Então, uma corrida de 100 metros precisa de muito impulso, precisa de uma explosão, precisa de velocidade em um tempo muito curto. Se você colocar um atleta que se preparou para essa prova numa outra modalidade, numa maratona, provavelmente ele vai ter dificuldade, porque a maratona é uma outra coisa, né? Nela, o mais importante não é a velocidade, o mais importante é a resistência. Então, os maratonistas conseguem resistir por muito tempo numa prova. E, na verdade, estudar para concursos, provas de vestibulares, essas coisas, é mais parecido com uma maratona, que é mais importante você manter a regularidade, a constância e a resistência nos estudos, para você ir construindo conhecimento dia após dia, para que a aprovação venha lá na frente, na hora que a prova chegar. Tá certo? Então, lembra sempre, existe um provérbio bem antigo aí, né, que diz o seguinte, né, que não é do ligeiro a carreira e nem dos valentes a batalha. Não é assim? Então, é mais ou menos isso aí que vai acontecer com você. Não é do ligeiro, daquele que sai correndo desesperadamente, que vai ser a corrida, né? Vai ser daquele que consegue exercer uma constância, uma regularidade e ter o fôlego necessário para chegar até o fim. Um grande abraço, nos vemos aí em outras dicas de estudo. Até
Até mais. Tchau, tchau.